Documentários perturbadores podem mudar a maneira como vemos o mundo. Seja conscientizando sobre crimes cometidos por indivíduos assustadores ou analisando práticas horríveis no mundo. Neste exato momento, eles podem ser desconfortáveis de assistir, mas também são reveladores. Número 10. Gimme Shelter é um filme de 1970, diferente de qualquer outro documentário musical. Entre as músicas cantadas pelos Rolling Stones, há uma lenta escalada para um show violento que terminou com 4 pessoas perdendo suas vidas. A intenção original do documentário era registrar a turnê dos Rolling Stones pelos Estados Unidos em 1969. Primeira vez no país em anos, ficaram impressionados com a fama que conquistaram desde a última turnê. Os Stones foram criticados pelos altos preços dos ingressos durante a turnê. Essa crítica, combinada com o exemplo de Woodstock, que aconteceu em agosto daquele ano, inspirou os Stones a realizarem um show gratuito. O show seria o clímax do documentário, e os Stones esperavam captar a mesma energia de Woodstock no filme. A banda descreve o show em si como uma desculpa para se reunir e passar um tempo juntos. Sem surpresa, um evento assim chamou muita atenção ao longo do documentário. Há discussões sobre o número de pessoas viajando para a Califórnia para assistir ao show. Inicialmente, era para acontecer no Golden Gate Park, mas depois foi transferido para o Sears Raceway. Isso não deu certo e de última hora foi transferido para o Altamont Speedway. No documentário, o dono do Altamont afirma que quer a boa publicidade, sem fazer ideia dos horrores que ficariam associados ao nome do autódromo. Gimme Shelter mostra a logística de organizar o show, além de sessões de fotos e gravações da banda. Mas fica claro desde o início que esse não vai ser um evento típico, mesmo que o espectador não conheça o concerto gratuito de Altamont. Quando eles começam o documentário, o resultado final é revelado logo no início. Em uma cena inicial, os Stones se reúnem para assistir às gravações do show. Um rádio toca anunciando que um membro da plateia faleceu após ser atacado por um integrante dos Hells Angels, que haviam sido contratados para abrir a segurança. A banda permanece sentada em silêncio, parecendo em choque. O conhecimento desse ataque paira sobre o restante do documentário, enquanto todos os envolvidos ainda estão otimistas sobre como as coisas vão acabar. Dando ao filme inteiro um tom assustador, o membro da plateia destacado pelo filme era Meredith Hunter. Meredith estava assistindo ao show com sua namorada durante toda a noite. Ocorreram altercações violentas entre os Hells Angels e o público. Já tarde da noite, Meredith tentou se afastar da gangue e sacou uma arma. Ele se virou para entrar na multidão quando foi atacado por Alan Pissarro, um dos motoqueiros. A maioria dos Angels estava com tacos de sinuca naquela noite, e Pissarro usou uma arma branca para ferir Meredith. O incidente foi gravado pelas câmeras do documentário e exibido no tribunal durante o julgamento de Pissarro. O documentário também mostra a namorada de Meredith ao lado da ambulância, claramente em estado de choque. A violência está claramente exposta e, combinada com o rock tocando ao fundo, é algo perturbador e desconfortável de assistir, mesmo 50 anos depois. Número 9. O documentário de 2016 Ratos foi descrito como um documentário de terror, ou simplesmente um filme de terror disfarçado de documentário. Definitivamente é um que vai deixar desconfortável qualquer um que tenha medo de roedores ou que goste deles. O documentário analisa populações de ratos no mundo, de Nova York à Índia, mostrando como diferentes sociedades lidam com eles. Imagens de ratos correndo por canos de esgoto ou em gaiolas já seriam perturbadoras para quem tem medo desses animais. Muitos críticos do filme reclamaram das cenas chocantes. Ratos são usados para assustar o público de surpresa, aumentando o terror do documentário. Mas ainda mais assustadores são os fatos que aprendemos sobre os ratos e suas personalidades. Intercaladas com cenas de extermínio, há uma entrevista com Ed Sheehan, um caçador de ratos de Nova York que tem décadas de experiência no trabalho. Sheehan explica como os ratos são inteligentes e se adaptam a tudo que exterminadores tentam contra eles. Depois que um rato morre envenenado, os outros da comunidade sabem que não devem se aproximar do que o envenenou. Quando um rato cai numa armadilha simples, os outros evitam ela. Eles são mostrados como animais muito inteligentes e presentes em todos os lugares.
Caminhar pelas ruas de Nova York revela muitos roedores escondidos em sacos de lixo e túneis sob áreas de lazer. Quem mora em Nova York sabe que nunca está longe de um rato, mas o documentário mostra o quão próximos eles realmente estão. Mas qualquer pessoa que goste de ratos também vai achar o documentário perturbador. Em algumas partes do mundo existem restrições sobre como os ratos são tratados. Existem leis para garantir que as práticas de extermínio sejam humanas, mas há alguns lugares onde os ratos têm um fim muito mais brutal. O documentário visita a Índia, onde os caçadores de ratos batem nos animais com paus ou quebram seus ossos com as próprias mãos. Na Inglaterra, a prática chamada ratting é mostrada. Terriers são soltos atrás dos ratos, tirando suas vidas de uma forma assustadora e sangrenta. Os guinchos dos animais e a maneira como as pessoas descrevem o prazer em eliminá-los podem fazer muitos espectadores sentirem simpatia pelas criaturas, o que torna as cenas ainda mais brutais. O documentário termina alertando que eliminar ratos está cada vez mais difícil. Hoje, eles já são imunes aos venenos comuns usados para eliminá-los, mas essas substâncias ainda se acumulam em seus corpos. Predadores que comem ratos acabam doentes. Em vez disso, os humanos tornaram os ratos ainda mais perigosos e há pouco que possamos fazer para detê-los. Número 8. Poucas organizações são mais controversas e misteriosas do que a Igreja da Cientologia, fundada pelo autor de ficção científica L. Ron Hubbard, na década de 1950. Seus ensinamentos deveriam permanecer em segredo, conhecidos apenas por aqueles que alcançaram um nível suficientemente alto dentro da organização. As táticas cruéis que ela usa para controlar as pessoas na organização deveriam ficar em segredo. O documentário de 2015, Indo às Claras, lança luz sobre ambos esses segredos. Indo às Claras é um documentário de 2 horas escrito e dirigido pelo cineasta Alex Gibney. Gibney já havia trabalhado em documentários sobre temas como WikiLeaks e Elliot Spitzer, e foi descrito como um dos documentaristas mais importantes de todos os tempos. O documentário sobre a cientologia é baseado no livro homônimo de Lawrence Wright. Para esse livro, Wright entrevistou mais de 200 pessoas com conexões à cientologia. O documentário não vai tão longe, mas apresenta 8 ex-cientologistas, todos com histórias horríveis para contar. O subtítulo do documentário é Cientologia e a Prisão da Crença. E ao longo do filme, fica claro como essa prisão foi construída e como cada ex-membro se manteve nela. Enquanto o documentário conta da história da cientologia desde o seu início, como uma forma de Hubbard evitar pagar impostos, até seu estado atual como uma força global, ele também narra as histórias de ex-membros, cada um descrevendo exatamente como se envolveu na seita. Seja por meio de um amigo contando sobre uma forma de progredir em suas carreiras, ou pela crença de que avançar dentro da organização lhes daria superpoderes. Nenhum dos entrevistados se esquivou dos atos horríveis que presenciaram ou até mesmo participaram. Uma das figuras centrais ao longo do documentário é Mike Render. O chefe do escritório de assuntos especiais da Cientologia, Render, comenta como seu departamento mirava quem colocava a cientologia em má posição, perseguindo cineastas para interromper investigações e cortando relações com quem deixasse a igreja. Esses eram os métodos que ele e os outros entrevistados experimentariam depois de sair. O que torna o documentário tão assustador é como cada atrocidade é descrita ou até mesmo reencenada, e os entrevistados explicam por que escolheram ficar a cada vez. Fica claro que eles sabiam, mesmo na época, que isso não era normal e que em qualquer outro ambiente isso não seria aceitável. Mas, a cada vez, eles conseguem se convencer usando as mesmas táticas que a seita usava para convencê-los a ficar. Embora existam muitos documentários sobre a cientologia, Going Clear é certamente um dos mais assustadores e reveladores disponíveis atualmente. Número 7. Em 2009, foi lançado o documentário A Enseada. Desde então, ele aparece regularmente em listas dos documentários mais perturbadores já feitos e ainda é mencionado sempre que o assunto é a caça de baleias e golfinhos.
O documentário é principalmente sobre um grupo de ativistas tentando expor uma prática horrível que acontece em uma enseada isolada em Taiji, no Japão. Em um dia normal, a enseada parece perfeita e é difícil imaginar que algo perturbador aconteça aqui. Mas, quando há golfinhos por perto, a enseada se transforma em algo que se assemelha mais a um filme de terror. Os pescadores conduziram os golfinhos para uma área cercada, usando uma parede de som. Redes são usadas para reduzir esse espaço até que os homens nos barcos possam golpear os golfinhos. Fêmeas de golfinho nariz de garrafa, com boa aparência, são selecionadas e separadas, enquanto os demais animais sofrem ataques brutais. Os golfinhos selecionados serão vendidos para aquários e parques marinhos ao redor do mundo. Os outros golfinhos são vendidos para consumo de carne. A carne de golfinho não é comum, nem mesmo no Japão, onde se consome carne de baleia. Golfinhos costumam ter altos níveis de mercúrio. E qualquer pessoa que consuma uma quantidade significativa dessa carne pode sofrer envenenamento por mercúrio. Por isso, pescadores geralmente não lucram muito com carne de golfinho, que às vezes é vendida como carne de baleias maiores. Mas os golfinhos vivos, vendidos para aquários, podem render centenas de milhares de dólares, tornando toda a prática lucrativa. O tratamento dado aos golfinhos condenados é muito mais horrível do que a maioria imagina. Os pescadores encontrados pela equipe do documentário não querem revelar ao mundo todo o terror vivido. Fotografias não são permitidas, e as equipes de documentários são assediadas e até mesmo seguidas. Até a polícia local tem um papel no encobrimento. No final, os documentaristas decidiram usar filmagens secretas para revelar o que realmente acontece na enseada. Câmeras, especialmente disfarçadas de pedras, são levadas para dentro da enseada sob a cobertura da escuridão. E é só então que a verdadeira extensão do ataque é revelada. As imagens serviram como prova incontestável do que estava acontecendo em Taiji. A prática recebeu condenação generalizada ao redor do mundo. O documentário não conseguiu acabar totalmente com a caça de golfinhos na enseada e foi criticado por falta de imparcialidade. Alega-se que a prática é apenas uma tradição local, embora a carne de golfinho não seja popular no Japão e a renda principal venha da captura de animais vivos. Ativistas e militantes de ambos os lados do debate continuaram a protestar em Taiji e em locais onde as decisões são tomadas. Número 6. Peter Moore, que parecia amigável e administrava cinemas independentes no norte do país de Gales, aterrorizou secretamente a região em 1995, matando 4 homens. O documentário da BBC, Terra Sombria, a caça ao pior serial killer do país de Gales, acompanha a ex-chefe de polícia, Jackie Roberts, que investiga o caso a pedido de uma das irmãs da vítima. A primeira vítima de Moore foi Henry John Roberts, encontrado assassinado em setembro de 1995, sem um motivo claro. Meses depois, Keith Randles, vigia noturno, também foi morto com arma branca. Inicialmente, os casos não foram ligados. Uma terceira vítima, Anthony Davis, foi encontrada na praia de Pincerne, uma área conhecida por encontros LGBT com ferimentos semelhantes. DNA de Moore foi encontrado na cena, fazendo a polícia suspeitar que ele visava homens gays. Um apelo à comunidade gay resultou em uma descrição de uma van e no relato de um homem que foi atacado na casa de Kenmel Bay. Esses detalhes levaram à prisão de Moore. Uma busca em sua casa revelou itens roubados e parafernália sombria. Moore confessou revelando uma quarta vítima, Edward Carthy, que ele conheceu em Liverpool. Mais tarde, ele tentou retirar essa confissão, culpando um namorado imaginário chamado Jason, mas foi condenado em todas as 4 acusações e sentenciado à prisão perpétua. O documentário ajuda a trazer um encerramento para as famílias das vítimas, ao mesmo tempo em que detalha os crimes horríveis de Moore. Número 5. Apesar de sua curta duração, Experimento na Reanimação de Organismos é um dos documentários mais assustadores e sinistros já produzidos. Sua simplicidade e as imagens reais de um experimento horripilante não deixam nada para a imaginação do público. No começo da década de 1940, documentários foram produzidos sobre experimentos de pesquisadores russos.
Esses incluíam muitos documentários sobre Ivan Pavlov e seu trabalho com condicionamento, mas Pavlov não era o único cientista que experimentava com cães na época. Uma década e meia antes, Sergei Brukhonenko havia feito um anúncio surpreendente no segundo Congresso de Patologistas Russos. Ele apresentou o autogetor, um dispositivo que funcionava como um coração artificial externo, sozinho. O autogetor era uma invenção incrível, permitindo a oxigenação e o bombeamento de fluidos, mas havia mais no anúncio. Brukhonenko afirmou ter mantido a cabeça de um cachorro viva por 1 hora e 40 minutos. Usando o dispositivo, a cabeça reagiu a estímulos externos, chegando até a lamber ácido cítrico que foi colocado perto da sua boca. O anúncio atraiu grande atenção da mídia na Rússia e no exterior, poucos anos antes de Brukhonenko divulgar sua pesquisa. Um conto sobre um cientista que sobreviveu como uma cabeça decepada havia sido popularizado na Rússia. O anúncio gerou comparações com a obra de ficção, embora os experimentos de Brukhonenko tenham deixado o cachorro em um estado muito pior do que o personagem da história fictícia. Experimentos e a reanimação de organismos mostram esse experimento. Primeiro, mostra o autoinjetor agindo no coração de um cachorro, com animações detalhando seu funcionamento. O filme mostra o dispositivo funcionando com a cabeça de um cachorro. O cachorro é visto reagindo a estímulos externos, exatamente como Brukhonenko havia descrito ao revelar sua pesquisa, mas os experimentos no documentário vão um passo além. Se o coração, os pulmões e a cabeça de um cachorro pudessem ser revividos, os cientistas queriam determinar se um cachorro inteiro poderia ser trazido de volta à vida. Nas imagens, a frequência cardíaca e a respiração de um cachorro são mostradas diminuindo antes de parar completamente. Os cientistas então aguardam 10 minutos antes de ligar o autoinjetor. Depois de um curto período, as linhas mostram batimentos cardíacos novamente e a cabeça do cachorro se move e a respiração começa. Se as imagens forem verdadeiras, esse cachorro voltou completamente à vida. Alguns especularam que as imagens em si não eram dos experimentos genuínos, mas uma recriação do que havia acontecido anteriormente. Se for verdade, o documentário fica menos assustador, mas saber que esses experimentos ocorreram o torna ainda perturbador de assistir. O número 4 dos documentários mais perturbadores vai focar em um evento ou indivíduo assustador. O documentário Ouro Negro aborda algo muito mais abrangente do que qualquer documentário de true crime, e um tema com o qual a maioria do seu público lida regularmente. O café é uma das mercadorias de troca mais valiosas do mundo, ficando atrás apenas do petróleo. Para muitas pessoas, é uma parte indispensável do dia. Quando o Ouro Negro foi criado em 2006, uma xícara de café em uma cafeteria de rede custava cerca de $3 nos Estados Unidos. Já na Etiópia, os agricultores que produziam os grãos de café recebiam apenas 3 centavos por aquela xícara. O impacto desse desequilíbrio é claramente mostrado em Ouro Negro. O documentário foca em Tadesse Meskela, o gerente-geral de uma cooperativa de agricultores na Etiópia. No filme, ele explica que há vários elos entre os produtores de café e os consumidores, incluindo intermediários que compram café na Etiópia e vendem no exterior, obtendo grande lucro. O trabalho de Meskela é visitar empresas que vendem café ao consumidor e tentar vender o café de sua cooperativa diretamente a elas. Ao cortar metade da cadeia entre produtores e consumidores, ele espera aumentar o ganho dos produtores. Meskela contou que cresceu na pobreza e seus pais não podiam comprar sapatos para ele ir à escola. Mas mesmo assim, se esforçou muito e entrou na universidade iniciando sua carreira. Mas ainda há inúmeras pessoas cultivando café que enfrentam essa mesma pobreza. Os documentaristas viajaram para uma escola em ruínas, na Etiópia, que atendia algumas das famílias dos produtores de café. Os alunos chegavam descalços, depois de terem caminhado sob chuva forte. O que torna Black Coffee um documentário tão perturbador é o contraste entre os consumidores do mundo ocidental e os produtores na Etiópia. O filme frequentemente alterna entre os dois, enfatizando essa distância entre eles. Black Gold destacou um problema contínuo que estava destruindo a vida de milhões de pessoas.
E não só isso, mas era um problema com o qual muitos dos seus espectadores estavam ligados sem saber. O documentário fez muita gente parar e pensar sobre o que estava acontecendo em suas xícaras. Número 3. Amor Louco conta a história distorcida do romance entre Bert Pugache e Linda Riess. Entrevistas com ambas as partes, seus amigos e entes queridos são combinadas com recortes de jornal e imagens de arquivo para contar a narrativa arrepiante. Bert Pugache era um advogado da cidade de Nova York quando conheceu Linda nos anos 1950. Ele ficou rico como advogado de indenizações, entregando cartões a vítimas de acidentes a caminho do hospital. Como o documentário conta a história, Linda inicialmente hesitou em namorar Bert Pugache, que era 10 anos mais velho que ela, mas ele acabou conquistando seu coração. Bert Pugache parecia obcecado por Linda. Ele era dono de uma boate e sempre que ela entrava, fazia a banda tocar uma música especial para ela. O relacionamento ia bem até que Linda descobriu que ele já era casado. Bert Pugache prometeu que se divorciaria e até apresentou para Linda documentos de divórcio falsos para provar isso. Segundo Bert Pugache, ele mentia repetidamente para Linda apenas para prolongar o relacionamento por mais um mês. Só terminou quando a esposa dele ligou para Linda e disse que nunca haveria um divórcio. Linda terminou o relacionamento e tentou seguir em frente com a vida dela. Ela conheceu outro homem e logo ficaram noivos. Isso enfureceu Bert Pugache, que começou uma campanha de assédio que acabou levando a contratar capangas para espancar Linda. E em vez disso, os capangas jogaram soda cáustica no rosto dela, deixando cicatrizes permanentes e cegando-a. Pugache foi preso e condenado a 30 anos de prisão. Na maioria dos documentários de crimes reais, essa seria o fim da história, mas Amor Louco ainda tem mais para contar. Pugache continuou obcecado por Linda mesmo preso, tentando contato enquanto ela se adaptava à nova vida. Mais tarde, ela conheceu outro homem e o relacionamento parecia estar indo bem até que ele viu seus olhos sem os óculos escuros. O relacionamento terminou abruptamente e Linda e seus amigos temiam que ela nunca encontrasse o amor verdadeiro. Pugache foi solto após 14 anos de prisão. Ele continuou perseguindo Linda, chegando a pedi-la em casamento ao vivo na TV. Linda acabou concordando em se encontrar com ele e, aos poucos, um relacionamento começou. Eles se casaram e permaneceram juntos por décadas, até que Linda faleceu em 2013. O documentarista Dan Clores decidiu filmar Linda e seu marido separadamente. Era a única maneira de Linda contar sua versão da história sem que Pugache dominasse a conversa. Isso leva a alguns contrastes estranhos entre as diferentes versões dos acontecimentos. Em certos momentos, parece que Pugache estava vivendo em uma realidade diferente. Ele parece não ter noção de que algumas das coisas que diz são estranhas ou até assustadoras às vezes. Por outro lado, de acordo com uma entrevista posterior, Linda só participou do filme porque não acreditava que o documentário realmente seria finalizado. Pugache diria na mesma entrevista que ainda é julgado por algo que fez décadas atrás e que já está na hora de deixar o passado para trás. Ao mesmo tempo, Linda teve que continuar vivendo com as consequências dos erros que mudaram sua vida para sempre. Número 2. Documentos assustadores são os que mostram as consequências para a saúde do que usamos ou consumimos diariamente. Às vezes achamos que conhecemos o perigo de um produto, mas só quando esses documentários expõem a ciência e o trabalho feito pelas empresas para manter sua imagem pública é que realmente entendemos o que está acontecendo em nossos corpos. O Diabo que conhecemos é um desses documentários, focando no impacto na saúde de uma substância comum encontrada em cozinhas ao redor do mundo. O Teflon foi inventado na década de 1940. O produto químico é um polímero de átomos de carbono e flúor, e também é conhecido como PTFE. Como outras invenções dos anos 40 e 50, o Teflon foi apresentado como um produto químico que facilitaria o trabalho doméstico. Era antiaderente, o que ajudava na hora de cozinhar e limpar quando era usado em panelas. O Teflon também era usado em tecidos anti-manchas, produtos de limpeza de carpetes, embalagens de alimentos e sacos de pipoca para micro-ondas.
A tecnologia era revolucionária e logo se tornou comum em cozinhas comerciais e residenciais nos Estados Unidos e além. Mas mesmo nos primeiros dias do produto químico, a DuPont, a empresa que fabricava o Teflon, sabia que ele era perigoso. Eles foram alertados para não despejar o produto químico na água, mas, como mostra o diabo que você conhece, ignoraram o aviso. Os funcionários foram instruídos a despejar água contaminada com PTFE no sistema de rios local. Tanto desse produto químico foi descartado assim que a DuPont, supostamente, perdeu o controle da quantidade. Logo, os impactos começaram a surgir. A fábrica da DuPont ficava em Parkersburg, Virgínia Ocidental, em um terreno ao lado de uma fazenda. Logo, o fazendeiro que trabalhava naquela terra percebeu problemas com seu gado. Eles tinham dentes escurecidos e bezerros nasciam com deformidades faciais. Muitos animais morreram e o próprio fazendeiro ficou doente. Na época, a DuPont negou qualquer ligação entre os animais da fazenda e o Teflon. Quando os funcionários começaram a ter problemas de saúde, ficou mais difícil ignorar. Uma dessas era Sue Bailey, destacada no documentário. Ela estava grávida enquanto trabalhava na fábrica, exposta ao Teflon. Seu filho, Bucky, nasceu com deformidades faciais, incluindo problemas nos olhos e nariz. Bucky também aparece no documentário, compartilhando sua experiência de crescer e passar por procedimentos médicos. Durante as filmagens do documentário, ele aguardava o primeiro filho e se preocupava com possíveis problemas de saúde do bebê. O documentário revela como a DuPont tentou esconder o impacto do Teflon, afirmando aos funcionários que só era perigoso para gestantes e que não precisavam se preocupar. Eles tentaram testar quanto PTFE havia nos corpos dos trabalhadores. Mas eles precisavam de um grupo de controle para comparar com os trabalhadores e perceberam que o PTFE estava presente em qualquer grupo de controle. Eles tentaram usar pessoas de lugares tão distantes quanto a Europa e a África, mas todas estavam contaminadas com PTFE. Eles só puderam comparar os trabalhadores com amostras de soldados dos Estados Unidos coletadas pelo exército antes da Guerra da Coreia. O documentário mostra como os moradores ao redor de Parkersburg levaram a DuPont aos tribunais e tentaram conscientizar sobre os perigos do Teflon, mesmo que os moradores tenham tido sucesso. O documentário termina de forma sombria. A DuPont estava no processo de substituir o PTFE por um novo produto químico chamado Genchex, mas este parecia ser tão perigoso quanto o produto químico que estava substituindo. O documentário destaca o quanto é difícil controlar o que entra em nossos corpos e o quão perigosas algumas dessas coisas podem ser. Número 1. Em 6 de agosto de 1945, o mundo mudou para sempre. Pela primeira vez, uma arma nuclear foi usada em combate, e a devastação que causou foi inimaginável. Apenas alguns dias depois, uma segunda arma nuclear foi usada. Em 15 de agosto, o Japão se rendeu, mas as consequências em Hiroshima e Nagasaki durariam muito mais tempo. Luz Branca e Chuva Negra é um documentário que retrata os horrores desses dois eventos, contados pelas pessoas que os viveram. O documentário foi feito pelo cineasta americano Steven Okazaki. Okazaki viajou ao Japão para entrevistar centenas de sobreviventes dos dois ataques antes de selecionar 14, que seriam destacados durante o filme. Os 14 sobreviventes eram, em sua maioria, crianças na época do ataque. O mais novo tinha apenas 6 anos de idade. Todos sofreram grandes perdas e graves consequências de saúde que ainda enfrentavam na época do filme. Qualquer documentário sobre os ataques nucleares seria perturbador de alguma forma, mas Luz Branca, Chuva Negra vai além ao focar no elemento humano da história. Entre 110 mil e 210 mil pessoas perderam a vida no ataque e incontáveis outras perderam amigos e familiares. Esse número é quase inimaginável. E ao focar nos 14 sobreviventes no filme, o documentário transforma algo abstrato em algo com nome, rosto e voz. Cada pessoa fala sobre como era a vida para eles durante a guerra. Para a maioria, as coisas já eram difíceis. Uma das pessoas havia viajado com os pais da Coreia, tentando escapar da fome causada pela ocupação japonesa. Outros 2 eram órfãos, ajudando a cuidar de crianças menores em um orfanato. O documentário então apresenta entrevistas com os 4 americanos destacados.
Esses eram membros da tripulação do Enola Gay, que lançaram a arma sobre Hiroshima, além de um cientista que testemunhou tanto o ataque quanto a criação da arma. As descrições objetivas dos homens, que viam o ataque apenas como um trabalho que precisavam fazer, contrastam fortemente com as histórias horríveis que viriam a seguir. Cada um dos 14 sobreviventes passou por experiências de pesadelo. Suas histórias são contadas, junto com desenhos que capturaram parte do horror. Suas histórias de perda, medo e destruição são emocionantes e difíceis de ouvir. Uma das sobreviventes explica como encontrou os restos mortais de sua mãe e só conseguiu identificá-la por causa de um dente de ouro em sua boca. Ao tocar o corpo, os restos se desfizeram. Outro homem conta que foi levado para sentar-se sob uma árvore, onde desmaiou. Quando ele acordou novamente, todos ao seu redor já haviam falecido. Alguns sobreviventes perderam toda a família, e alguns nem sequer encontraram os restos dos entes queridos desaparecidos. As experiências assustadoras também não terminaram no dia do ataque. Alguns sobreviventes pareciam ter escapado relativamente ilesos, apenas para adoecer dias ou semanas depois. Hoje sabemos que eles sofriam de uma doença causada por radiação, mas, na época, os médicos não sabiam o que ocorria, nem como tratar as vítimas. Cada um dos sobreviventes apresentados no documentário teve que conviver com as consequências do ataque, seja com efeitos invisíveis na saúde ou desfiguração muito visível, além da culpa de ter sobrevivido. A parte mais perturbadora do documentário são as imagens tiradas das cidades dias após os ataques. O fato de as fotos serem em preto e branco pouco esconde as cenas horríveis que retratam. As imagens dão vida às experiências aterrorizantes já compartilhadas e sugerem experiências que nunca poderão ser contadas. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não deixe de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Desconhecidos e nos vemos no próximo vídeo!